Ele abriu a porta do porão para caçar uma espiã e prendeu a própria perdição do coração. Rio Pardo vivia sob a sombra pesada da guerra. Cada assobio do vento trazia o cheiro de pólvora e o medo de que os farrapos viessem de uma hora para outra, ou que os imperiais, como lobos famintos, fizessem mais uma de suas batidas noturnas. Ninguém dormia em paz, e as ruas, antes cheias de vida, agora se calavam cedo, guardando os segredos de um povo cansado. Naquele frio de rachar os ossos, a jovem senhorita Bibiana Cardoso, de apenas 22 anos, se encolhia no porão úmido da velha igreja de São Francisco. Suas mãos finas, que costuravam com tanta delicadeza os véus de noiva e de batizado, agora tremiam. Não era de frio, mas de um medo que lhe gelava a alma. Bibiana não era mulher de guerra, mas o destino, caprichoso e cruel, a colocara no meio do fogo cruzado. Ela era costureira, sim, mas também levava bilhetes, recados que podiam decidir a vida ou a morte de muitos, e que a marcavam com a terrível fama de traidora. O peso desse segredo era um nó apertado em seu peito miúdo. No escuro do porão, onde o cheiro de terra molhada e mofo se misturava ao odor de sua própria aflição, Bibiana se abraçava a um rosário de contas gastas. A luz fraca que entrava pelas frestas mal alcançava seu rosto pálido. Seus olhos grandes e assustados varriam a escuridão, buscando um consolo que não vinha. O bilhete cifrado, dobrado e escondido dentro de seu vestido parecia queimar contra sua pele. Era por causa dele e por sua prima que ela estava ali, arriscando tudo. Lá fora, a noite parecia conspirar. O vento uivava, as árvores balançavam como fantasmas. De repente, o som de botas pesadas se aproximou. Bibiana prendeu a respiração. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Eram eles, os imperiais. Ela sabia. O coronel Amadeu Portela, um homem de 41 anos, viúvo e com a fama de ser tão implacável quanto justo, liderava a batida. Seus homens, fardados e armados, cercavam a igreja como falcões. Amadeu, com sua postura imponente, carregava no rosto as marcas de uma vida inteira de batalhas e perdas. A guerra tinha-lhe roubado a alegria e deixado apenas a amargura. Ele não procurava por uma mulher, mas por espiões, por inimigos da coroa. Um ranger alto e pesado cortou o silêncio do porão. A porta se abriu com um estrondo e uma luz forte e tremeluzente invadiu a escuridão. Era a lanterna do coronel Amadeu. O feixe de luz dançou pelo porão, parando no pequeno vulto encolhido no canto. Bibiana fechou os olhos, ferida pela claridade como um animal acuado. Amadeu, com a voz grave e sem emoção, deu a ordem. "Quem está aí? Saia já, ou meus homens entrarão." Bibiana, tremendo, abriu os olhos. O coronel estava ali, parado na soleira da porta, uma figura alta e escura contra a luz fraca. Seu olhar era penetrante, varrendo-a da cabeça aos pés. Numa de suas mãos ainda apertava o rosário. Na outra, quase invisível, o canto do bilhete cifrado se mostrava. O coronel a viu o rosário, viu o medo em seus olhos e viu a ponta do papel. Um músculo se moveu em sua mandíbula. Ele não tinha vindo caçar uma mulher frágil, mas ali estava ela, uma presa inesperada. Naquele instante, entre a luz e a sombra, entre o dever e a curiosidade, o coronel aprendeu. E sem saber, naquele mesmo segundo, ele também prendeu a própria perdição do coração. O destino, silencioso e ardiloso, acabava de tecer a primeira linha de um amor proibido. A luz da lanterna do coronel era uma ferida na escuridão do porão. Bibiana sentiu as mãos rudes dos soldados imperiais a puxarem para fora. Cada passo era uma faca, cada olhar um julgamento. Ela evitou a todo custo erguer os olhos para o coronel Amadeu, o homem que a havia encontrado. Em sua mente, todos os homens fardados eram iguais.
promessas vazias, corações duros, perigos disfarçados de proteção. A lembrança amarga do capitão Farrapo, que jurou protegê-la e a usou como isca, queimava em sua memória. Não, ela não se deixaria enganar de novo. Pelo corredor da igreja, o cheiro de incenso e cera velha parecia zombar de sua situação. Amadeu caminhava à frente, sua silhueta imponente projetada pelas sombras. Ele não olhava para trás, mas Bibiana sentia o peso de sua presença, a autoridade que emanava dele. Era um controle silencioso, quase sufocante, que a fazia prender a respiração a cada movimento. Chegaram a uma sala pequena e fria, provavelmente um antigo confessionário ou sala de reunião perto dos fundos da igreja. Ali, sob a luz fraca de uma lamparina, o coronel se virou para ela. Seus olhos escuros, antes apenas penetrantes, agora pareciam querer ler sua alma. Qual seu nome, moça? A voz dele era grave, sem a menor gentileza, mas também sem a brutalidade que ela esperava. Bibiana apertou o rosário na mão, as contas marcando a palma. Senhorita Bibiana Cardoso, respondeu, a voz quase um sussurro, mais firme. E o que uma senhorita como você fazia escondida num porão com um bilhete cifrado? Ele perguntou, apontando para o papel que ela ainda tentava esconder. Seus homens já o haviam tomado dela. Ela não respondeu. Apenas o encarou, com um misto de medo e desafio em seus olhos grandes. Não podia revelar o segredo de sua prima. Não podia confiar. Amadeu a observava. A delicadeza daquelas mãos, agora presas, o rosto pálido, a dignidade que ela mantinha mesmo naquela situação. Não era a espiã ardilosa que ele esperava encontrar. Aquela mulher, apesar do bilhete, parecia mais uma vítima. Um incômodo sutil começou a corroer o coração endurecido do coronel. Usar a igreja, um lugar sagrado, para tais interrogatórios já era um peso. Mas interrogar aquela criatura frágil ali, sob a cruz, parecia ainda mais errado. Sua mente militar lutava contra uma pontada de algo que ele não queria nomear: compaixão. Ele virou as costas por um instante, passando a mão pelo queixo áspero. A guerra o ensinara a ser impiedoso, a não mostrar fraqueza, mas algo nela o desconcerta. Não podia simplesmente entregá-la aos seus homens para um interrogatório padrão. O Major Tibério, seu segundo, não teria a mesma sensibilidade. Você ficará sob minha custódia, ele decidiu, virando-se para ela com um olhar que parecia pesar 1 tonelada. Será detida em um dos anexos do casarão militar, ao lado da igreja. Não tentará fugir ou as consequências serão severas. Bibiana sentiu um arrepio. Um casarão militar, prisioneira, mas sob a custódia dele. Por um breve instante, um fio de esperança se misturou ao pavor. Seria pior? Melhor? Ela não sabia. Mas a decisão dele de mantê-la por perto era uma proposta que selava seus destinos de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Amadeu, por sua vez, tentava convencer a si mesmo de que a mantinha perto apenas para vigiá-la melhor, para desvendar o mistério do bilhete sem a interferência de outros. Ele temia, mais do que tudo, que qualquer sinal de piedade pudesse manchar sua honra e seu comando. Mas ao prendê-la, ele já havia prendido, sem saber, seu próprio coração. Bibiana foi levada para um dos anexos do casarão militar, vizinho à igreja de São Francisco. Não era uma cela escura e fria como as dos contos de ladrões, mas um quarto simples, com paredes caiadas e uma janela gradeada que dava para um pequeno pátio interno. Havia uma cama estreita, uma cômoda de madeira e uma cadeira rústica. Parecia mais um aposento de serviçal do que de prisioneira, mas os grilhões eram invisíveis e a liberdade, uma miragem distante que ela via através das grades da janela. A cada manhã,
O cheiro de café e o ruído dos soldados se misturavam com o repicar dos sinos da igreja, lembrando-a do mundo lá fora e de sua condição. Seu corpo cansado ansiava por descanso, mas a mente de Bibiana não lhe dava trégua. Deitada na cama, com os olhos fixos no teto, as lembranças do passado a assombravam. O capitão Farrapo, com seus olhos prometendo segurança e suas palavras doces, havia quebrado sua confiança como um vidro fino. Ele a usara, a expusera ao perigo, e o gosto amargo da traição ainda estava em sua boca. Por isso, um muro alto e invisível se erguia entre ela e qualquer homem fardado, e o coronel Amadeu, com sua voz grave e olhar penetrante, não era exceção. Ele era a farda, a autoridade, a ameaça. Ela temia as acusações que poderiam vir. Traidora, espiã, palavras pesadas que poderiam esmagar sua vida. Seu coração se apertava ao pensar na prima, a verdadeira razão daquele bilhete cifrado. A prima, presa, à espera de uma ajuda que agora parecia impossível. A cada hora que passava ali, a angústia crescia, corroendo sua esperança. O que seria dela? E o que seria de sua família? O coronel Amadeu, por sua vez, mantinha uma distância calculada. Bibiana não o via, mas sentia sua presença como o vento que se anuncia antes de chegar. Ele estava sempre por perto, no casarão, na igreja, e ela sabia que seus olhos, mesmo que não a encarassem diretamente, a observavam. Amadeu passava horas em seu gabinete, debruçado sobre mapas e relatórios, mas seu pensamento sempre voltava para a prisioneira. O bilhete cifrado que seus homens haviam levado não revelava muito. A letra era delicada, mas o código simples, de uso comum entre os farrapos para mensagens menos importantes. Ele estudava os poucos relatórios sobre ela. Senhorita Bibiana Cardoso, costureira de véus, sem histórico de envolvimento direto com os rebeldes. Uma costureira. Aquilo não se encaixava com a imagem de uma espiã perigosa. Mas e o bilhete? E o medo em seus olhos? Amadeu, endurecido pela guerra, ainda havia como uma potencial ameaça à ordem, uma peça no tabuleiro que precisava ser decifrada. Ele desconfiava de sua inocência, mas a imagem dela, tão frágil e digna no porão escuro, não saía de sua mente. Era um enigma que precisava resolver, mas que ele, por enquanto, observava de longe, sem se aproximar, sem revelar o turbilhão de pensamentos que aquela mulher inesperada havia despertado em seu coração. Os dias se arrastavam lentos e pesados no casarão militar. Bibiana, em seu quarto, passava as horas costurando véus incompletos, retalhos de renda que trouxera consigo em sua pressa. Era um jeito de manter as mãos ocupadas e a mente longe da angústia. O Rosário, seu companheiro constante, estava sempre por perto, à espera de seus dedos. O coronel Amadeu Portela, como prometido, fazia suas visitas. Nunca sozinho, sempre com um de seus soldados de prontidão, parado à porta, como um guarda de honra ou um lembrete constante de sua condição de prisioneira. Eram encontros curtos, formais, onde a voz dele se mantinha em um tom neutro, profissional. Suas perguntas eram sempre objetivas, sobre seu nome, sua família, o que a levara ao porão da igreja, o conteúdo do bilhete que ela carregava. Bibiana respondia com cuidado, cada palavra pesada e medida. Não podia revelar a verdade sobre sua prima, sobre o verdadeiro motivo do bilhete. A cada resposta evasiva, sentia o olhar do coronel se intensificar, buscando algo mais em seus olhos, tentando desvendar o segredo que ela guardava às 7 chaves. Era como um jogo perigoso, onde cada silêncio era uma aposta, cada olhar uma provocação muda. Às vezes, enquanto ela falava, os olhos de Amadeu se desviavam para suas mãos, para a agulha que dançava na renda ou para o rosário que repousava sobre a cômoda. Era um segundo a mais do que o necessário, um breve desvio que ela sentia na pele, um calor estranho que subia por seu pescoço.
Nesses instantes, o ar no quarto parecia se adensar, pesado com uma tensão que não era de medo, mas de algo novo, inominável. Ela prendia a respiração, esperando que ele voltasse a encará-la, que a pressão em seu peito diminuísse. Amadeu, por sua vez, saía daquelas visitas com a cabeça cheia de perguntas. Aquela mulher não se encaixava na imagem de uma espiã farroupilha. O ardil, a frieza, a desenvoltura que esperava de um agente inimigo, nada disso ele encontrava em Bibiana. Em vez disso, via uma fragilidade sincera, uma sensibilidade que, mesmo sob a pressão da prisão e do interrogatório, não se quebrava. Havia uma dignidade silenciosa nela, uma força calma que o intrigava profundamente. Ela não parecia uma inimiga, parecia uma ave presa, assustada, mas com uma chama teimosa em seus olhos. A semente da dúvida, antes um grão minúsculo, começava a germinar no coração do coronel. Seria ela mesmo uma traidora ou apenas uma vítima das circunstâncias da guerra? A cada vez que a via, a figura de Bibiana se afastava da imagem de espiã e se aproximava de algo mais humano, mais vulnerável. A proximidade do casarão com a igreja, onde ele a havia encontrado, também martelava em sua consciência. A velha igreja de São Francisco, que deveria ser um porto de paz, havia se tornado, por sua ordem, um palco de conflito, um refúgio violado. Amadeu carregava a culpa de ter convertido a fé em ferramenta de guerra, e a presença de Bibiana, tão ligada a esse lugar sagrado, reavivava essa dor. Ele a mantinha ali, sob sua custódia, e cada olhar demorado para ela, cada pergunta não respondida, cada silêncio carregado, o fazia questionar não só a verdade dela, mas também a sua própria. Ele não sabia, mas já não era apenas o coronel Amadeu, era um homem cujas certezas começavam a se desmanchar, um homem que, sem querer, começava a se render aos olhos atentos de sua prisioneira. Os dias seguiam seu ritmo arrastado no casarão, e Bibiana sentia o peso de cada hora. Mas se o tempo era uma prisão, logo ela perceberia que havia correntes ainda mais apertadas. A sombra que começava a se estender sobre o casarão não vinha do entardecer, mas de um homem, o Major Tibério Vaz. Ele era o braço direito do coronel Amadeu, mas em seu olhar não havia a mesma amargura cansada, e sim uma ambição fria e calculista. Tibério era um homem que via cada situação não como um problema a ser resolvido, mas como uma escada a ser escalada. E o caso da prisioneira Bibiana, tão delicada e misteriosa, parecia-lhe uma boa oportunidade para se destacar, talvez até para suplantar o próprio coronel. O Major Tibério começou a rondar o setor onde Bibiana estava confinada. Seus passos eram mais pesados, sua voz mais áspera que a dos outros soldados. Quando ele passava pela porta do quarto, Bibiana sentia um arrepio na espinha. O olhar dele não era de curiosidade, como o de Amadeu, mas de um interesse predador, como o de um açougueiro avaliando a carne. Ele era tudo o que ela temia nos homens fardados: a frieza sem compaixão, a autoridade usada para esmagar. A lembrança do capitão que a usou como isca voltava com força e ela apertava o rosário, sentindo-se novamente em perigo. Tibério, sem disfarçar, começou a pressionar por interrogatórios mais severos. "Coronel", ele dizia a Amadeu, com um sorriso que não chegava aos olhos, "essa moça é uma farroupilha, não há dúvidas. O tempo não pode esperar. Precisamos arrancar a verdade dela, antes que seja tarde." Sua voz carregava uma pontada de urgência falsa, apenas para atiçar a fogueira. Ele queria que Bibiana se quebrasse, que revelasse algo que pudesse incriminar não só a ela, mas por tabela a suposta leniência do coronel. Bibiana sentia essa pressão invisível. As perguntas que chegavam a ela através dos soldados se tornavam mais incisivas. Ela sentia que o cerco estava se fechando e o Major Tibério era o lobo mais faminto. Seu medo não era apenas de ser descoberta, mas de ser entregue àquele homem.
de sentir suas mãos rudes, suas palavras cortantes. Ela se encolhia, tentava se fazer pequena, invisível, mas a presença do major era como uma sombra que cobria todo o casarão. Amadeu, observando de longe, percebia a jogada de Tibério. Ele conhecia a ambição do major e sabia que Bibiana era apenas um peão em seu jogo de poder. A cada pedido de Tibério por um interrogatório mais agressivo, Amadeu intervinha sutilmente. "Ainda não é o momento, major", ele respondia a voz firme. "Estamos aguardando novas informações. Tenho meus próprios métodos. Ou então, vou lidar com a prisioneira pessoalmente. Não há necessidade de seu envolvimento direto por enquanto. Não era um ato de rebeldia aberta, mas uma manobra calculada para proteger Bibiana da crueldade de Tibério." Amadeu não admitia para si mesmo que estava a protegendo. Ele dizia a si que era para manter o controle da situação, para não permitir que o major tomasse as rédeas de um caso que ele queria desvendar sozinho. Mas, no fundo, em seu coração endurecido pela guerra, havia um fio invisível que o ligava àquela mulher. Um fio que se esticava, tornando-se uma primeira e inconsciente proteção. Enquanto Tibério afiava suas garras e Amadeu tentava manter o controle, o segredo de Bibiana permanecia guardado em seu peito, uma dor silenciosa que a consumia. O bilhete cifrado que ela carregava não era uma mensagem de guerra, nem um plano de ataque dos farrapos. Era um pedido desesperado de resgate, uma súplica por sua prima, que havia sido presa pelos caramurus. A verdade era simples e humana. Bibiana era apenas uma costureira, uma mulher assustada que arriscava a vida por amor à família, não por causa política. O leitor agora conhecia o coração puro por trás da suposta espiã, e a injustiça de sua prisão parecia ainda maior, um fardo pesado sobre os ombros da frágil senhorita Cardoso. A farda do coronel Amadeu Portela pesava mais que o costume sobre seus ombros. Não era o tecido grosso ou o metal das insígnias, mas o peso invisível de cada ordem dada, de cada vida tocada pela guerra. Naquela noite, a imagem de sua esposa, que a febre levara anos atrás, veio como uma sombra melancólica. Lembrou-se do riso dela, da fé inabalável que ela tinha na bondade de Deus, uma fé que ele, Amadeu, havia trocado por estratégias e comandos. A igreja, antes refúgio de paz e promessas sagradas, agora era o cenário de prisões e interrogatórios, por sua própria ordem. Ele havia convertido a fé em ferramenta de guerra, e essa culpa, antes adormecida, despertava com a presença daquela moça no casarão. As promessas quebradas, a futilidade da violência que só trazia mais dor, tudo isso voltava para atormentá-lo em suas horas de solidão. Enquanto isso, nas paredes simples de seu quarto, Bibiana se encolhia sob o cobertor fino. As paredes pareciam finas demais para conter as lembranças, para abafar os sussurros do passado que a visitavam. A voz do capitão Farrapo, tão cheia de juras de proteção, ainda ecoava em sua mente, misturada ao frio da traição. "Não se preocupe, Bibiana. Você estará segura comigo." Palavras vazias que a haviam transformado em isca, em uma peça descartável no jogo cruel da guerra. Ela tinha sido humilhada, exposta ao perigo, e a ferida ainda doía. Amadeu, com sua farda e seu poder, trazia à tona todos esses medos. Ela temia o mesmo destino: ser usada, depois descartada, uma mulher frágil nas mãos de homens poderosos. Seu coração, já apertado pela preocupação com a prima presa, agora se enchia de um desespero silencioso. Cada batida de seu coração era uma prece para que a prima estivesse bem, para que a ajuda chegasse, mas a cada dia seu próprio cativeiro parecia mais apertado. Lá fora, a sombra do major Tibério Vaz se alongava. Ele não era homem de sentimentos, mas de cálculos. Seus olhos miúdos observavam o coronel Amadeu com um interesse perigoso. A leniência do coronel com a prisioneira não passava despercebida.
Tibério, como um abutre farejando a fraqueza, começou a intensificar suas investigações paralelas. Ele queria provar que Amadeu estava sendo mole, que sua postura era um risco para a coroa. Começou a levantar perguntas sobre Bibiana, sobre sua família, sobre qualquer possível ligação com os farrapos. Seus homens instruídos espreitavam, ouviam, anotavam. Tibério queria mais do que a verdade. Ele queria uma falha, um erro que pudesse usar contra o próprio coronel, abrindo caminho para sua própria ascensão. A tensão no casarão não vinha apenas da guerra lá fora, mas de uma batalha silenciosa que se travava nos corredores, um jogo de poder onde Bibiana era apenas um peão e a honra de Amadeu, o prêmio maior. O peso do comando era uma cruz nos ombros do coronel Amadeu Portela naquela noite sem luar. Os lampiões lançavam sombras compridas em seu gabinete e o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo ranger das tábuas velhas sob seus passos. Ele estava sozinho, e a solidão para um homem como ele era um espelho cruel. Em suas mãos, papéis e ordens. Entre elas, uma, recente, com seu próprio carimbo. A charqueada da família Cardoso, um dos poucos bens que ainda restavam à família de Bibiana, seria tomada. Uma decisão de guerra, fria e estratégica, para cortar recursos aos farrapos. Mas a palavra Cardoso agora tinha um rosto, olhos grandes e assustados, mãos que costuravam véus. A culpa o mordia por dentro. Ele havia dado a ordem, sabia. A guerra exigia sacrifícios, escolhas difíceis, mas a imagem de Bibiana, tão frágil e digna em seu cativeiro, não saía de sua mente. Como poderia encará-la, sabendo que ele mesmo havia ordenado a ruína de sua família? Aquela decisão, antes apenas uma linha em um mapa, agora era uma ferida aberta em sua alma. Ele se sentia um traidor não da coroa, mas de uma humanidade que ele pensou ter perdido, mas que Bibiana teimava em despertar. A crueldade da guerra era um fardo pesado, mas a dor de ferir alguém que, por algum motivo estranho, começava a tocar seu coração, era insuportável. Enquanto Amadeu travava sua batalha interna, Bibiana, no quarto vizinho, sentia o tempo se esvair como areia entre os dedos. A angústia por sua prima era um nó na garganta, sufocando-a. Não podia mais esperar. Tinha que agir. Com a pouca linha que restava de um véu e um pedacinho de papel que escondera no cós da saia, ela começou a trabalhar. Não era um bilhete cifrado, não desta vez. Era uma mensagem curta, um pedido indireto com palavras simples, sem a menor menção a farrapos ou a política, apenas a dor de uma família separada. Ela enrolou o papelzinho, costurou-o com cuidado dentro de uma pequena prega em sua roupa, esperando a chance de entregá-lo a alguma das criadas que traziam suas refeições, pedindo que o levassem a uma velha conhecida na cidade. Era uma chance pequena, um fio de esperança quase invisível, mas era tudo o que tinha para tentar alcançar sua prima, para mostrar que não era uma espiã, apenas uma mulher desesperada. Mas os olhos do Major Tibério Vaz eram como os de um gavião, sempre à espreita. Ele farejava a indecisão do coronel Amadeu. Sentia o cheiro de uma fraqueza que podia ser explorada. A maneira como Amadeu tratava a prisioneira, a demora em obter dela uma confissão, tudo aquilo era um sinal. Tibério não era tolo. Ele observava os olhares demorados do coronel, a forma como sua voz mudava sutilmente ao falar da moça. Ele começou a tecer sua própria rede de intrigas, sussurrando nos ouvidos certos, questionando a lealdade de Amadeu à coroa. O coronel está demorando demais com essa farroupilha, ele dizia a outros oficiais com um tom de preocupação falsa. Será que a idade o está deixando mole? Ou será que há algo mais, algo que ele não quer que saibamos? Tibério se aprofundou nas investigações sobre a família Cardoso, buscando qualquer vestígio de ligação com os rebeldes, qualquer detalhe que pudesse incriminar Bibiana e, por tabela, desmoralizar o coronel. Ele queria uma prova, uma arma,
para expor a piedade de Amadeu como traição e, assim, ascender ao poder que tanto cobiçava. O ar no casarão militar se tornava mais denso, carregado não apenas com o cheiro da guerra, mas com a fumaça invisível da traição e da ambição. Ainda que o coronel Amadeu mantivesse Tibério à distância, a sombra do major era comprida e fria, alcançando Bibiana mesmo dentro de seu quarto. Um dia, a porta se abriu de repente, e não foi o coronel que entrou, mas Tibério, com 2 soldados atrás de si. Ele não fez perguntas, não trouxe ordens claras, apenas se postou ali, os olhos miúdos varrendo o quarto e o rosto de Bibiana com uma intensidade que a fez encolher. Então é esta a famosa costureira de véus, ele disse, a voz arrastada, cheia de escárnio. Parece tão frágil, tão inofensiva, mas as aparências enganam, não é, mocinha? Bibiana sentiu o sangue gelar. Aquele homem era a personificação de seu pior medo. Ele não precisava de palavras duras para a machucar. Seu olhar, seu tom, a faziam sentir-se nua, exposta, como o capitão Farrapo a havia feito no passado. Ela apertou o rosário na mão, os nós dos dedos brancos, tentando se manter firme, mas sua respiração já estava presa, o peito apertado. Ele não a tocava, mas a sensação de controle que ele exercia era física, sufocante. O coronel é um homem de coração mole, Tibério continuou, dando um passo lento em direção à cama. Mas eu não sou, não se preocupe, logo a verdade virá à tona. E não será tão gentil quanto ele. Ele saiu tão de repente quanto entrou, deixando Bibiana tremendo, com o corpo suado de medo, mesmo no frio do quarto. Ela sentiu que não tinha mais forças, que ia desabar. As paredes pareciam se fechar, e a angústia por sua prima e por seu próprio destino se misturava ao pavor daquele homem. Pouco tempo depois, Amadeu soube do ocorrido. A notícia chegou a ele através de um de seus soldados mais leais, que havia visto a cena e a angústia de Bibiana. Uma fúria silenciosa tomou conta do coronel. Tibério havia ultrapassado os limites. Ele não podia permitir que o major usasse sua autoridade para aterrorizar uma prisioneira, por mais que ele mesmo ainda estivesse em dúvida sobre a culpa dela. Amadeu foi até o quarto de Bibiana. Desta vez, entrou sozinho. A luz fraca da lamparina iluminava o rosto pálido e os olhos vermelhos dela, que ainda tremiam de medo. A postura dela, encolhida na cama, mostrava um sofrimento que rasgou o muro que ele havia erguido em seu próprio coração. Senhorita Cardoso. A voz dele era grave, mas sem a aspereza de antes, com um tom que ela nunca havia ouvido. Eu sei o que aconteceu. O Major Tibério não a incomodará mais, garanto, e se precisar de algo, qualquer coisa, me diga. Você receberá o tratamento que merece. As palavras de Amadeu foram como um bálsamo inesperado sobre a ferida aberta. Bibiana ergueu os olhos para ele chocada. Aquele homem, o coronel que a prendera, estava ali, na sua frente, agindo contra a própria regra de não mostrar piedade. Havia uma rachadura na fachada de pedra que ele sempre usava. Ele não era apenas o fardado que a havia tirado do porão. Havia algo mais, algo humano talvez até. Gentil. A desconfiança que a sufocava começou a se diluir, como neve ao sol, deixando um rastro de confusão em seu coração. Ela o via diferente agora, não apenas como o opressor, mas como um homem que, por um instante, havia baixado a guarda para protegê-la. Mas enquanto a compaixão de Amadeu surgia, a sombra da ordem que ele mesmo dera se aproximava. A confirmação da tomada da charqueada da família Cardoso estava para chegar. Amadeu, em seu gabinete, com as mãos cruzadas sobre a mesa, observava Bibiana através da janela. Ela estava no pátio interno, estendendo um pequeno lenço ao sol, sua figura delicada emoldurada pela grade. Seu coração se apertava no peito. Ele a protegia de um inimigo, mas era ele mesmo, o algoz de sua família. Um traidor disfarçado de protetor.
O peso daquela verdade, ainda oculta, era maior do que qualquer farda, mais pesado do que qualquer comando, corroendo sua alma com uma culpa que só crescia. A noite em Rio Pardo, que por vezes parecia calar a alma com seu silêncio pesado, de repente explodiu. Um estampido de tiro rasgou a escuridão, seguido por gritos que se misturavam. Farrapos, farrapos! E as ordens urgentes dos imperiais. O caos irrompeu nas ruas próximas à igreja de São Francisco, e o som dos cascos de cavalos batendo no chão de pedra ecoava como um trovão. Sinos de igreja começaram a tocar, não em louvor, mas em um alarme desesperado. Um aviso de perigo que se espalhava como fogo. Bibiana, em seu quarto no casarão militar, se encolheu na cama. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito, e a lembrança dos ataques passados, da violência da guerra, a fez prender a respiração de puro pavor. O casarão, antes um lugar de vigilância silenciosa, virou um pandemônio. Gritos de soldados, o mover rápido de móveis, o barulho de botas correndo pelos corredores. Bibiana se levantou, os olhos arregalados, sem saber para onde ir. As grades da janela, antes símbolos de sua prisão, agora pareciam uma proteção frágil contra o inferno que se desenrolava lá fora. De repente, a porta de seu quarto foi aberta com força, batendo contra a parede. Bibiana deu um pulo, o grito preso na garganta. Era o coronel Amadeu Portela. Ele não estava com a postura formal de sempre. Seus olhos estavam alertas, duros, varrendo o quarto e então pousando nela. Não havia tempo para explicações ou formalidades. Venha, e ele disse, a voz grave e autoritária, mas com uma urgência que não era de raiva e sim de comando. Antes que Bibiana pudesse reagir, ele a puxou pelo braço, um toque rápido e firme que a fez sentir um choque elétrico percorrer seu corpo. Não foi um gesto rude, mas instintivo, de quem age sem pensar para salvar. A mão dele, quente e forte, apertou seu braço, e ela foi arrastada para fora do quarto, em meio à confusão do casarão. O ar estava denso com o cheiro de pólvora e medo. Pelo corredor, soldados corriam, armas em punho. Amadeu não parou para dar ordens. Ele parecia ter um único objetivo: movê-la para um lugar seguro. Ele a guiou por corredores escuros, descendo escadas, a mão ainda em seu braço, quase a carregando em sua pressa. Bibiana mal conseguia acompanhar seus passos largos, a respiração presa, os olhos fixos nas costas largas do coronel. Ela sentia o calor do corpo dele tão perto, a força que ele emanava, e uma estranha mistura de medo e fascínio a invadia. Ele a levou para o porão da igreja de São Francisco. Aquele mesmo porão úmido e escuro onde ele a encontrara. A ironia da situação não passou despercebida por Bibiana, mas agora o cheiro de mofo parecia um refúgio. Lá embaixo, ele a soltou, empurrando-a gentilmente para o canto mais escuro, atrás de uns caixotes velhos. Fique aqui, não saia por nada. Não faça barulho, ele ordenou, a voz baixa, mas firme. Seus olhos, antes focados na batalha lá fora, demoraram-se em seu rosto por um segundo a mais, uma preocupação que ela não esperava ver. Amadeu se virou e subiu as escadas, deixando-a ali, sozinha, no escuro. Mas Bibiana não sentiu o mesmo pavor de antes. Ela o observava subir, a silhueta imponente desaparecendo na penumbra. Em meio ao caos da cidade, aquele barulho ensurdecedor da guerra, o coronel Amadeu não a havia interrogado, não a havia ameaçado. Ele a havia protegido. Não foi uma ordem militar. Foi um reflexo, um gesto instintivo de cuidado que ela não esperava de seu captor. A figura do coronel, que antes era apenas a imagem do opressor fardado, começava a se descolar daquela lembrança amarga do capitão Farrapo. Amadeu, ali, agindo no meio do perigo, era um líder, um homem de coragem que se colocava em risco para proteger. Ela o viu proteger não só os seus homens, mas também a ela, uma prisioneira.
A farda, antes um símbolo de sua prisão e de seu medo, agora parecia um escudo. Naquele instante de puro terror, Bibiana sentiu um fio invisível quebrar dentro de si, um muro que se desfazia. Ela o via, não mais apenas como o coronel, mas como um homem que, em meio ao perigo, havia revelado uma honra e uma compaixão que a atraíam, e ao mesmo tempo a assustavam profundamente. O porão da igreja de São Francisco, que antes era apenas um esconderijo de medo para Bibiana, agora se tornara um refúgio forçado para ela e o coronel Amadeu. A fúria da batida farroupilha lá fora havia cessado, mas os sons da cidade ainda eram de alerta. Gritos distantes, passos apressados, o cheiro de fumaça que subia pelas frestas. Amadeu, com a lanterna apagada para não chamar atenção, estava sentado em um caixote de madeira enquanto Bibiana se encolhia no canto mais escuro, os joelhos apertados contra o peito. A escuridão era quase total, e o silêncio que se seguia ao caos parecia ainda mais pesado, preenchido apenas pela respiração de ambos. Bibiana sentia a presença dele ali, tão perto no espaço apertado. O ar parecia mais denso, sufocando-a, e ela prendia a respiração a cada movimento que ele fazia, mesmo que fosse apenas para ajeitar o peso do corpo. Seu coração ainda batia forte pelo susto do ataque, mas agora, misturado ao pavor, havia uma nova e estranha sensação, uma espécie de nervosismo que não vinha do medo, mas da proximidade daquele homem. Essa guerra... A voz grave de Amadeu cortou o silêncio, baixa, quase um sussurro, mas com um eco que a fez arrepiar. Ela nos rouba a paz, a calma e a fé, às vezes. Bibiana não respondeu de imediato. A voz dele, antes tão imponente e cheia de comando, parecia agora carregada de uma tristeza que ela nunca esperara ouvir. Ergueu os olhos na escuridão, buscando os dele, embora não pudesse vê-los. A fé é tudo o que nos resta, coronel. Ela murmurou, a voz quase inaudível, mas com uma firmeza que o surpreendeu. Ela apertava o rosário, suas contas gastas contra a palma da mão. Ele suspirou, um som pesado que Bibiana sentiu vibrar no chão úmido. É o que eu pensava antes. Antes de tudo isso, houve uma pausa longa, preenchida apenas pelo gotejar da água em algum canto do porão. Eu tinha uma esposa, sabia? Uma mulher de fé. Ela se foi cedo demais. A doença a levou, mas a guerra levou a alegria de meu coração antes mesmo que ela partisse. A gente se endurece, moça, vira pedra para não sentir mais nada. Bibiana o ouvia com uma surpresa que a deixou imóvel. Amadeu Portela, o coronel implacável, estava ali na escuridão, revelando sua dor, a ferida antiga de sua viúvez, o vazio que a guerra havia aprofundado. Aquelas palavras, simples e francas, derrubavam um pouco do muro que ela havia erguido contra todos os homens fardados. Ela sentia a humanidade dele, a dor que ele carregava, tão parecida com a sua própria. Não é fácil ser mulher nestes tempos, ela disse, sua voz um pouco mais suave, a desconfiança cedendo lugar a uma empatia inesperada. A gente vive com o coração na mão. Cada dia é um medo novo de perder quem se ama. A gente só quer que a família esteja segura, que a gente possa viver em paz. É por isso que a gente faz o que pode. Ela não falou do bilhete, nem da prima presa, mas sua voz carregava o peso de sua aflição, a busca desesperada por sua família. Amadeu sentiu a sinceridade em suas palavras. Ele a observou na penumbra, sua figura pequena e frágil, mas com uma força que vinha da verdade de seus sentimentos. Ele percebeu que ela não falava de política, mas de amor, de família, de sobrevivência. Os olhos de Bibiana, acostumados à escuridão, buscaram os dele novamente. Naquele instante, eles se encontraram. Não havia luz para iluminá-los, mas ela sentiu a intensidade do olhar dele,
um calor que a invadia, uma conexão que ia além das palavras. Era um olhar que parecia compreender a dor dela, que via a mulher por trás da espiã, a alma por trás do medo. Um toque invisível, mas elétrico, passou entre eles. Ela prendeu a respiração, sentindo o fascínio e um medo novo, não de perigo, mas de uma emoção que começava a florescer ali, na escuridão forçada daquele porão. As defesas, antes tão sólidas de ambos, começavam a ruir, e a compaixão, como uma flor teimosa, abria-se no terreno árido da guerra e do orgulho. A notícia chegou como um tiro no peito do coronel Amadeu Portela. Um mensageiro, vindo a galope, entregou-lhe um relatório breve, mas pesado como chumbo. A ordem, a sua própria ordem, havia sido cumprida. A charqueada da família Cardoso, um dos poucos esteios que ainda mantinham a dignidade daquela gente, fora tomada. Os bens, confiscados para a coroa para sufocar os farrapos. Antes, era apenas uma estratégia fria, uma linha no mapa da guerra. Agora, a palavra Cardoso tinha um rosto, tinha os olhos grandes e assustados de Bibiana, as mãos que costuravam véus com tanta delicadeza. Amadeu sentiu o coração afundar no peito. O papel tremia levemente em suas mãos. Ele havia dado a ordem, sim, mas nunca imaginou que aquilo teria o rosto dela. A culpa o invadiu, forte e amarga, um veneno que se espalhava por suas veias. Ele, que a protegia da crueldade de Tibério, que sentia a compaixão renascer em seu peito endurecido, era agora o algoz de sua família. Como poderia olhá-la nos olhos, sabendo que ele havia ordenado a ruína de seu lar? Ele se sentia um inimigo, um traidor disfarçado de protetor, e a dor dessa verdade, ainda oculta, era um fardo mais pesado do que qualquer farda, mais do que qualquer comando militar. Era uma ferida em sua própria alma, que sangrava em silêncio. Bibiana, alheia à tempestade que se formava nos pensamentos do coronel, sentia sua própria aflição. A cada dia que passava, a esperança por sua prima se esvaía. Ela não sabia da charqueada, não sabia do papel de Amadeu em sua desgraça. Mas a dor de sua família, a incerteza do destino de todos, era um nó que apertava sua garganta. Ela redobrou seus esforços, usando os poucos retalhos e linhas que tinha para costurar novas mensagens, mais discretas ainda, pedindo que as criadas levassem seus recados a conhecidos na cidade. Eram súplicas veladas, sem detalhes sobre o bilhete cifrado original, apenas um apelo por notícias, um grito silencioso de quem busca um elo com o mundo lá fora. Ela falava com as poucas mulheres que tinham permissão para entrar em seu quarto, contando-lhes sobre a prima, sobre a incerteza do que aconteceria com sua família. Suas palavras eram cheias de uma tristeza sincera, sem a menor menção à política ou farrapos, apenas a dor genuína de quem teme pelo destino dos seus. Amadeu, que por vezes a ouvia de longe, sentia cada palavra dela como uma facada em sua consciência, intensificando a culpa que o consumia. Ele havia chorar, havia rezar com o rosário apertado nas mãos, e sabia que era ele, com sua caneta e sua ordem militar, quem havia causado parte daquela aflição. Enquanto a angústia de Amadeu crescia, os olhos miúdos do major Tibério Vaz não perdiam um movimento. Ele percebia a mudança no coronel. Aquele olhar que Amadeu lançava a Bibiana, a maneira como ele se demorava em sua presença, a angústia que de repente parecia envolver o coronel, nada passava despercebido. Tibério farejava a fraqueza, a brecha. Ele sabia que algo estava acontecendo, algo que ligava o coronel àquela prisioneira de uma forma que não era profissional. E isso era um risco e uma oportunidade. O major intensificou suas investigações. Seus homens, instruídos a serem ainda mais discretos, começaram a levantar informações sobre os bens da família Cardoso. Tibério queria saber tudo, cada palmo de terra, cada gado, cada charqueada. Ele buscava não apenas a riqueza, mas a prova.
a prova de que Amadeu estava fazendo algo errado, algo que pudesse ser usado contra ele. Ele suspeitava que o coronel estava favorecendo a prisioneira, e se havia favorecimento, haveria um motivo. A notícia da tomada da charqueada Cardoso, que Amadeu recebera com dor, chegou aos ouvidos de Tibério com um brilho de satisfação. Ele não sabia que a ordem viera do próprio coronel, mas havia como um sinal, um novo ponto de pressão. O jogo de poder se intensificava, e Bibiana, com seus segredos e sua dor, era o centro de uma teia de intrigas que se apertava, sem que ela soubesse a extensão do perigo que a cercava. A noite parecia mais densa que o costume no casarão militar, e um silêncio pesado se instalou depois da agitação do ataque. No pequeno quarto de Bibiana, a lamparina tremeluzia, lançando sombras dançantes nas paredes. O coronel Amadeu Portela estava ali, não com a farda de guerra, mas com a camisa aberta no colarinho, os ombros largos, parecendo carregar o peso do mundo. Ele havia vindo verificar se ela estava bem, e acabou ficando, sentado na única cadeira, enquanto Bibiana se sentava na beirada da cama. A distância entre eles era curta, mas parecia imensa, preenchida por palavras não ditas e segredos guardados. Bibiana sentia o olhar dele, ora fixo nela, ora perdido em algum ponto distante do quarto. Havia algo diferente nele, uma fenda na armadura que ele sempre usava. A imagem do coronel implacável, que a havia tirado do porão, dava lugar a um homem cansado, marcado pela vida. Ela prendia a respiração, sentindo a tensão no ar, um misto de receio e uma curiosidade estranha que a puxava para mais perto. A guerra, às vezes, nos obriga a atos que não queremos, senhorita Cardoso. Amadeu começou, a voz grave, mas com uma rouquidão que ela nunca havia ouvido. Ele não a olhou diretamente, mas suas palavras eram um lamento, uma confissão que escapava de seu coração endurecido, decisões difíceis, que pesam na alma, mesmo quando são necessárias. A gente faz o que precisa, mas o coração... o coração não esquece. Bibiana o ouvia, imóvel. Ele não falava em detalhes, mas ela sentia a dor em suas palavras. Aquele homem tão poderoso, tão imponente, carregava um fardo invisível, uma culpa que o corroía. Aquela revelação tão inesperada tocou-a profundamente. Ela sabia o que era carregar um peso silencioso, um segredo que doía. A desconfiança que a amarrara a todos os homens fardados começava a se afrouxar, como nós de um cordame gasto. "Eu sei bem o que é isso, coronel", ela murmurou, a voz quase um sussurro, mas carregada de uma sinceridade que o fez levantar os olhos para ela. "A gente só quer proteger a quem ama. Às vezes a gente se arrisca por eles, faz coisas que nunca pensou em fazer. Eu tenho uma prima. Ela foi pega pelos caramurus. Eu não sei como ela está, se está viva, se está sofrendo. O medo de perdê-la é um tormento." Amadeu a encarou, seus olhos escuros fixos nos dela, que agora brilhavam com lágrimas contidas. Ela falava da prima, não do bilhete cifrado ou de farrapos. Falava de amor, de família, da mesma dor que ele sentia. A força gentil que emanava dela, mesmo em sua vulnerabilidade, o atingiu em cheio. Ele via nela não uma espiã, mas uma mulher de coragem, que enfrentava o mundo por um amor maior. Um silêncio carregado se instalou entre eles. Amadeu estendeu a mão lentamente, como se fosse tocar a dela, mas parou no ar, hesitante. Bibiana prendeu a respiração, sentindo a proximidade, a energia quase elétrica que emanava daquele gesto interrompido. Seus olhos se encontraram novamente, e desta vez não havia mais distância. Havia um entendimento silencioso, uma ponte invisível que se erguia entre eles, feita de dor e de uma compaixão mútua. No olhar dele, que se demorou no dela por um segundo a mais, Bibiana leu uma promessa silenciosa. Uma promessa de proteção, de que ela não estaria sozinha naquele tormento. Não havia palavras,
Mas a força daquele olhar era mais eloquente do que qualquer juramento. Ela sentiu um calor se espalhar por seu peito, um calor que não era de medo, mas de uma emoção nova e avassaladora. Amadeu, por sua vez, sentiu o coração que ele pensava estar petrificado começar a pulsar novamente, com uma força que o assustava e o fascinava. A força gentil de Bibiana, sua dignidade em meio à fragilidade, a humanidade que ela lhe revelara, tudo isso o havia capturado. Ele se apaixonara, não pela espiã, mas pela mulher. E Bibiana, vendo a honra e a compaixão que ele, o coronel, revelava por trás da farda, sentiu que o amor, um amor antes impensável, havia despertado em seu próprio peito, quebrando as últimas barreiras de sua desconfiança. Naquela noite, na penumbra do casarão militar, o destino selava o amor entre a prisioneira e o oficial, um amor nascido em meio à guerra e aos segredos. A cidade de Rio Pardo acordou vestida de festa, mas era uma festa de contrastes. O dia de Corpus Christi chegou com um sol morno, pintando de dourado as paredes velhas da igreja de São Francisco. As ruas, antes vazias pelo medo, agora se enchiam de gente. Mulheres com seus melhores vestidos de chita, homens de bombacha e chapéu, todos se aglomerando para ver a procissão. Era um espetáculo de fé, com altares enfeitados nas calçadas, tapetes de flores e serragem colorida cobrindo o chão. Mas por trás da devoção, havia a presença imponente dos soldados imperiais, com suas fardas alinhadas e baionetas reluzentes, lembrando a todos quem mandava ali. Era a fé misturada ao poder, um espetáculo que Amadeu, o coronel, observava com o coração apertado. No casarão militar, Bibiana sentia a agitação lá fora. Os sinos da igreja, que antes lhe traziam a paz das orações, agora batiam com uma urgência diferente, anunciando a procissão. Ela olhava pela janela gradeada, vendo a multidão, a vida que seguia, e seu peito apertava de saudade e esperança. A cada dia, o amor por Amadeu crescia, como uma planta teimosa que rompe o cimento. Ele havia se revelado um homem de honra, de compaixão, mas a culpa pela charqueada da família dela ainda o corroía, um segredo pesado que ela não conhecia. Ele a olhava com uma dor que ela sentia, mas não compreendia por completo. Naquele dia, o coronel Amadeu parecia mais agitado que o normal. Bibiana o viu passar pelo pátio várias vezes, falando em voz baixa com seus homens, seus olhos varrendo o casarão e a rua com uma intensidade febril. Ela sentia a tensão em seus ombros largos, a urgência em seus passos. Ele parecia ter um plano, algo grande, e o ar ao redor dele vibrava com essa energia. À noite, Amadeu foi ao quarto dela. Não havia soldados à porta, e a luz da lamparina era fraca. Ele fechou a porta com cuidado, um gesto que a fez prender a respiração. Seus olhos, que antes expressavam culpa e dor, agora carregavam uma determinação que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Ele se aproximou e o cheiro de sua farda, de pólvora e de algo mais, algo só dele, a envolveu. «Senhorita Cardoso», ele começou, a voz baixa, quase um sussurro, mas com a força de um comando. Ele segurou as mãos dela. Um toque que a fez sentir um choque elétrico percorrer o corpo. Aquele toque, que durou um segundo a mais do que o necessário, selava uma promessa invisível. Amanhã, durante a procissão, você será livre. Bibiana arregalou os olhos. Livre? A palavra parecia estranha em sua boca. Mas, como, coronel? Haverá muita gente, muita confusão, ele explicou. Os olhos fixos nos dela, como se quisesse que ela gravasse cada palavra. Meus homens a guiarão por entre a multidão. Você caminhará com os devotos e no momento certo se afastará. Ninguém a verá. Ele não explicou mais, mas a confiança em sua voz era um bálsamo para o medo dela. Ele a faria fugir, sem comprometer seu cargo, sem levantar suspeitas. Era um plano audacioso, nascido de um amor que ele não podia mais negar.
Mas a sombra do Major Tibério Vaz se estendia sobre os corredores do casarão. Tibério não era tolo. Ele havia observado a leniência do coronel, a maneira como ele olhava para a prisioneira, a proteção sutil que lhe dava. E farejando a fraqueza, ele havia investigado mais a fundo. Seus homens haviam descoberto a tomada da charqueada dos Cardoso e a ligação da família com a moça. Tibério sabia que Amadeu estava tramando algo. Ele sentia a urgência no coronel, a forma como ele preparava o terreno para algo grande. Naquela mesma noite, enquanto Amadeu falava de liberdade com Bibiana, Tibério estava em seu próprio gabinete, um sorriso frio nos lábios. Ele já havia interceptado sussurros, pedaços de ordens veladas. Ele sabia que a procissão seria o palco. E assim, com a ambição a queimar-lhe as veias, o Major Tibério Vaz traçou sua própria armadilha. Ele queria o cargo do coronel, e a cabeça de Bibiana era o preço. No adro da igreja, sob os olhos de todos, Amadeu teria que pagar por seu amor. O jogo estava montado, e a fé, naquele dia de Corpus Christi, seria apenas a testemunha silenciosa de uma traição e de um sacrifício. O sol forte de Corpus Christi batia no adro da igreja de São Francisco, quase cegando a multidão. O cheiro doce de incenso e de flores se misturava ao suor das pessoas e ao pó levantado pelos cascos dos cavalos da guarda imperial. Bibiana, vestida com um simples vestido de algodão, misturava-se à multidão. Seu coração batia descompassado, não mais de medo, mas de uma esperança que a fazia sentir-se leve, quase voando. Amadeu havia prometido, livre. Ela seguia as instruções, caminhando com os devotos, seus olhos fixos na imagem de Cristo que era carregada à frente. Um dos soldados de Amadeu, com um aceno quase imperceptível, indicou a direção. Por entre a gente que rezava e cantava, Bibiana começou a se mover para a lateral, para uma rua menos movimentada, onde um cavalo a esperava. A liberdade estava a poucos passos, um sopro de vento em seu rosto que parecia um beijo. Ela sentiu os olhos marejados. Amadeu. Ele estava fazendo isso por ela. De repente, um grito forte e raivoso rasgou o ar, abafando os cânticos. Coronel Amadeu Portela, o que pensa que está fazendo? Bibiana sentiu o sangue gelar nas veias. A voz era a voz do Major Tibério Vaz. O mundo ao seu redor pareceu parar. Ela virou o rosto, o corpo tremendo. No meio do adro, Tibério avançava, o rosto vermelho de fúria e triunfo, apontando para ela. Seus olhos pequenos e cruéis a fitavam como os de um lobo. Essa é a espiã Farroupilha que o coronel estava escondendo. Tibério berrou para que todos ouvissem. Ele planejava a fuga dela, em plena procissão. Isso é traição à coroa. E ainda por cima, ele teve a ousadia de tomar a charqueada da família dela para si, simulando um ato de guerra para encobrir seu envolvimento com a inimiga. As palavras de Tibério caíram como pedras sobre Bibiana. Espiã, traição e a charqueada de sua família. O chão pareceu sumir sob seus pés. Aquela dor que Amadeu carregava, aquele lamento sobre atos que a guerra obrigava, agora fazia um sentido terrível e cruel. Ele havia tirado tudo dela, mesmo enquanto a protegia. Uma onda de choque a atingiu, seguida de uma dor aguda. Todos os olhares se voltaram para Amadeu. Ele estava parado no centro do adro, sua postura ainda imponente, mas o rosto impassível. Bibiana viu a dor em seus olhos, uma dor profunda que ela agora compreendia. O Major Tibério se aproximou, um sorriso amargo nos lábios, e ordenou aos soldados que prendessem Amadeu. Eu assumo a culpa. A voz de Amadeu cortou o ar, firme e potente, calando a multidão. Ele encarou Tibério, os olhos escuros ardendo. Eu ordenei a libertação desta mulher. Ela não é uma espiã farroupilha, mas uma inocente, vítima das circunstâncias da guerra. E a charqueada
Sim, foi tomada por minha ordem, mas como estratégia de guerra, não por qualquer interesse pessoal ou traição. Ele virou-se para a multidão, para seus próprios soldados, para as autoridades. Seu olhar varreu Bibiana, que o observava, os olhos marejados, o coração em frangalhos. A respiração dela estava suspensa, cada palavra dele era uma facada e uma libertação. Eu errei em tentar libertá-la em segredo, eu sei, mas não traí a coroa em meu coração. Se há um preço a pagar por um ato de humanidade, eu o pagarei. E para que não haja dúvidas sobre minha lealdade e para que esta mulher seja livre de qualquer acusação, eu, Coronel Amadeu Portela, renuncio ao meu posto, às minhas insígnias, a tudo o que a farda me deu. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Amadeu, o respeitado coronel, estava sacrificando tudo. Por ela, Bibiana sentiu o mundo girar. A profundidade daquele sacrifício era avassaladora. Ele estava entregando sua vida, sua honra, por ela, por uma mulher que ele havia prendido, por uma mulher que ele amava. Naquele momento, todos os segredos foram desvelados. A verdade sobre a charqueada, a dor da decisão dele, a pureza de suas intenções. O amor dele, um amor que desafiava a guerra, a honra e a própria vida. Bibiana, livre, mas com o coração partido, viu a magnitude daquele gesto. Amadeu, seu coronel, havia pago o preço de sua honra com o próprio sacrifício, entregando tudo por ela. E ali, no adro da igreja, sob os olhos de todos, o amor nascia da renúncia, e a liberdade dela vinha com o sacrifício dele. O adro da igreja de São Francisco ainda zumbia com os gritos e a confusão, mas para Bibiana o mundo havia se calado. Ela viu o coronel Amadeu Portela, o homem que acabara de sacrificar tudo por ela, ser cercado por seus próprios soldados. As insígnias douradas, antes tão brilhantes em seu peito, foram arrancadas com um gesto brusco, e ele foi levado sem farda, sem comando, apenas com a dignidade ferida e o amor que lhe custara tão caro. O major Tibério Vaz, com um sorriso de vitória cruel nos lábios, observava a cena satisfeito, mas Bibiana notou os olhares de algumas pessoas, de soldados mais velhos, que se desviavam de Tibério com um misto de desdém e vergonha. A vitória do major não tinha o sabor da honra. Bibiana ficou parada, o corpo tremendo, o coração em frangalhos. Ela estava livre. Os soldados, agora sob o comando de Tibério, disseram-lhe que podia ir. Mas para onde? A liberdade que ela tanto sonhara agora parecia vazia, banhada nas lágrimas do sacrifício de Amadeu. A dor da charqueada de sua família, a verdade que ele revelara no último instante, queimava em sua alma. Ele havia feito aquilo por estratégia de guerra, não por maldade, e a culpa que o corroía era a prova de sua honra. Ele a amava tanto que havia renunciado a tudo. E ela, que antes não confiava em fardas, agora tinha o coração preso a um coronel que não era mais coronel, mas um homem despojado por amor a ela. Não havia tempo para fugir, não havia como ir. Ela precisava vê-lo. Precisava dizer a ele a verdade completa, confessar o amor que havia florescido em seu peito. Bibiana começou a correr, desviando-se da multidão que se dispersava, buscando informações sobre o paradeiro de Amadeu. Sua busca era desesperada, guiada por um fio invisível que a ligava a ele, mais forte que qualquer corrente. Descobriu que Amadeu estava detido em um anexo mais afastado do casarão. Não uma cela de prisão comum, mas um pequeno quarto nos fundos, sob guarda. Ela precisou usar de toda a sua coragem, de toda a sua força, para convencer os soldados a deixá-la passar. Eles a olhavam com curiosidade, alguns com pena, mas a determinação em seus olhos era tanta que ninguém ousou impedi-la. Ao abrir a porta, Bibiana viu Amadeu. Ele estava sentado em um banco de madeira, o rosto cansado, os olhos fixos na parede.
Não havia farda, apenas uma camisa simples. A figura imponente de coronel havia sumido, dando lugar a um homem nu de poder, mas carregado de uma humanidade que a fez prender a respiração. Ele ergueu os olhos e a viu. O tempo pareceu parar. Os olhos dele, antes tão cheios de comando, agora brilhavam com uma mistura de surpresa, dor e uma ternura que a fez sentir um choque elétrico. Bibiana, ele murmurou, a voz rouca. Ela correu até ele, ajoelhou-se a seus pés, e as palavras antes presas jorraram. Amadeu, me perdoe. O bilhete não era sobre farrapos, era para minha prima, presa pelos caramurus. Eu só queria salvá-la. Eu não sou uma espiã, Amadeu. Eu só queria proteger minha família. As lágrimas escorriam por seu rosto, lavando o medo, a dor e revelando o amor. Amadeu a puxou para perto, segurando suas mãos. O toque era quente, firme, e Bibiana sentiu o corpo dele tremer. Eu sei, minha prenda, eu sei, eu já desconfiava. A guerra nos cega, mas o coração vê a verdade. Ele apertou as mãos dela e a fitou com uma intensidade que a fez suspirar. A charqueada foi uma ordem de guerra, Bibiana. Eu juro que não queria. Doeu-me mais do que qualquer ferida saber que era a sua família. Mas eu precisava cortar os recursos deles. A guerra, ela nos força a ser monstros. Bibiana sentiu a sinceridade em suas palavras, a dor em seus olhos. A mágoa pela charqueada se misturou à compreensão. Ele havia se sacrificado por ela, e aquela verdade era a maior prova de seu amor. Eu te amo, Amadeu. Ela sussurrou, a voz embargada, erguendo-se para abraçá-lo. O abraço foi apertado, desesperado, a junção de duas almas cansadas pela guerra, mas renascidas pelo amor. Ela sentiu o cheiro dele, a força de seu corpo, e soube que seu lugar era ali, ao lado daquele homem. Amadeu a segurou firme, beijando seus cabelos. Eu também te amo, Bibiana. Mais do que a minha própria vida, mais do que qualquer honra ou comando. Lá fora, a ambição do Major Tibério Vaz havia lhe dado o cargo de coronel, mas não o respeito. Os boatos corriam pelos quartéis. A maneira como ele derrubara Amadeu, o desdém por uma mulher inocente, tudo isso manchava sua ascensão. Ele era o novo coronel, sim, mas um coronel sem alma, sem o respeito de seus homens. E como a vida tem seus próprios caminhos, em pouco tempo, Tibério seria transferido para uma fronteira distante, sua ambição vazia e sua vitória, um gosto amargo na boca de quem a obteve sem honra. Mas, dentro daquele quarto simples, longe dos olhos do mundo, Amadeu e Bibiana, livres de fardas e disfarces, haviam encontrado o verdadeiro amanhecer. O amanhecer de um amor que havia nascido no porão escuro de uma igreja e florescia agora, forte e verdadeiro, na promessa de uma nova vida. Os anos passaram, como a água de um rio que leva consigo a poeira e o sangue da batalha. A guerra dos farrapos, que tanto sofrimento e desunião trouxe, finalmente encontrou seu fim. A paz de Poncho Verde se espalhou pelos campos, trazendo um alento, uma promessa de dias mais calmos e de reconstrução. O Pampa, antes palco de escaramuças e cavalgadas apressadas, agora respirava um ar de esperança, e as estâncias, que viram a dor da guerra, começavam a florescer novamente. Naquele tempo novo, Bibiana Cardoso e Amadeu Portela haviam construído sua própria paz. Longe dos casarões militares e dos porões úmidos da igreja, eles encontraram seu lar em uma estância mais simples, erguida com o suor de seu trabalho e a força de seu amor. Não era a antiga charqueada dos Cardoso que fora perdida na voragem da guerra, mas um novo começo, uma promessa de futuro que eles regavam a cada dia. Amadeu, que antes fora o coronel respeitado e amargurado, agora era um estancieiro.
A farda pesada havia sido trocada por roupas mais leves, e o olhar, que antes carregava o peso do comando e da culpa, agora se acendia com uma luz suave, um brilho de felicidade que Bibiana amava ver. Ele havia encontrado sua redenção não nas vitórias militares, mas no sacrifício por amor, e na calma de viver ao lado da mulher que o ensinara a sentir de novo. Bibiana, a costureira de véus que um dia fora taxada de espiã, agora era a senhora da estância. Seus olhos, que tanto medo e desconfiança já abrigaram, agora refletiam uma segurança e uma confiança que Amadeu lhe trouxera. Ela não era mais a jovem traumatizada pela traição, mas uma mulher forte, que havia encontrado no homem que aprendeu o porto seguro que sempre buscou. A lembrança do passado ainda vinha, como uma brisa fria em dias quentes, mas não tinha mais o poder de congelar seu coração. Em um fim de tarde, na varanda da estância, Bibiana observava o pampa se tingir de laranja e roxo, enquanto seu pequeno filho corria atrás de um potro novo. Amadeu, com o braço em volta de sua cintura, o cheiro de terra e mate em suas roupas, a abraçava em silêncio. Aquele toque, que antes a eletrizava de medo, agora era puro conforto, um laço invisível que os unia para sempre. «Quem diria, meu coronel», ela murmurou a voz suave, «que a liberdade viria com a perda de sua farda?» Amadeu sorriu, beijando seus cabelos. «A verdadeira liberdade, minha prenda, não se veste de farda. Ela se encontra no coração que se liberta do orgulho e se rende ao amor. Eu encontrei a minha naquele porão escuro, quando te prendi.» Bibiana pegou o rosário de contas gastas que ela sempre carregava e o apertou na mão. Não era mais um símbolo de medo, mas de fé e de uma união que havia superado a guerra, os segredos e as adversidades. O poder que se rende ao amor, ela repetiu, quase para si mesma, sentindo o calor do abraço de Amadeu. Ele a olhou nos olhos, um olhar intenso que durava um segundo a mais, cheio de toda a paixão e gratidão que sentia. Sim, minha prenda. Quando a compaixão rompe as correntes do orgulho, a vida encontra um novo caminho. Juntos, eles observaram o sol se pôr sobre o pampa, a promessa de um novo amanhecer, de uma nova vida que o amor havia costurado com fios de esperança e verdade. Amadeu havia encontrado a verdadeira honra, não no comando, mas no sacrifício por ela, e Bibiana, ao lado dele, finalmente sentia a paz que o coração tanto ansiava. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.